Lucas, capítulo 1, amém? Vamos estar lendo a partir do verso 5, e vamos estar lendo com toda a reverência. Vamos estar nos esquecendo de tudo lá fora, vamos estar nos esquecendo de todas as preocupações, para que o Espírito Santo de Deus possa falar com você desde que a palavra for sendo lida. Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele transpõe todas as nossas limitações. Aquilo que eu não posso comunicar para você, o Espírito Santo de Deus pode comunicar. E desde o momento que você for lendo a palavra do Senhor, com aquele coração, como diz a palavra, que é boa terra, que produz a 60, 80, 100%, um coração que está ligado em Deus e nas coisas de Deus, você vai ver que Deus vai fazer milagres na tua vida. Lucas 1:5 diz: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher, ela era filha de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos, em todos os mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo avançado em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o temor e disse, porém o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer, alegria, muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos desobedientes à prudência dos justos, habilitar ao Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher é avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus, e eu fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas vierem a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias, admirava-se de que tanto demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos, e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando para anular o meu opróbrio perante os homens. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, meu Pai, pela tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, vem falando ao nosso coração, meu Pai. Meu Deus, vem nos dando uma
maior revelação da tua palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vem elucidando para nós coisas que são eternas, meu Pai. Meu Deus, vem respondendo indagações do nosso coração, meu Pai. Meu Deus, vem firmando a nossa vida em valores, vem firmando a nossa vida em princípios, vem transformando a nossa vida, a nossa casa, meu Deus. Vem nos elevando a cada dia mais a estatura de varão perfeito, meu Pai. Meu Deus, que cada dia possamos nos tornar mais santos, que cada dia nós possamos nos tornar melhores, por causa de uma ação do Teu Espírito, através da Tua palavra, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, nos visita maravilhosamente nesta manhã, meu Pai. Vem ungindo a nossa vida, meu Pai. Vem quebrando cadeias, amarras, algemas, meu Deus. Para a liberdade nós fomos chamados, meu Pai. Haja um grande fluir do Teu Espírito na nossa vida, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, abençoa cada lar representado, abençoa cada vida que meus irmãos estão clamando, meu Pai, que eles vejam milagres tremendos do Senhor, em nome de Cristo Jesus, amém. Esse texto que nós acabamos de estar lendo aqui, é de Lucas, o médico amado, oriundo da Antioquia da Síria, e ele relata nesse texto, nos dias de Herodes. Quando ele está falando aqui para nós, quando ele começa aqui, nos dias de Herodes, ele está falando de um tempo específico, ele está falando de uma situação, ele está falando de um momento determinado. Os dias de Herodes são dias de esquecimento, porque a casa de Davi estava esquecida, o cetro da casa de Davi havia sido tirado de Judá e havia sido passado para as mãos de Herodes. Herodes, ele não era judeu, Herodes, ele não era da tribo de Judá, Herodes, ele não era da casa de Davi, ele era um edomita, descendente de Esaú, o filho desobediente de Isaque. Herodes, o nome dele significa dragão de fogo. Ele tinha um reino instituído pelo Império Romano, ele era a testa de ferro de Roma. Os dias de Herodes são dias de esquecimento, os dias de Herodes são dias de falta de esperança, os dias de Herodes são dias de vergonha. A nação de Israel havia se tornado província e pagava impostos a Roma. Os dias de Herodes eram dias de muita injustiça, era dias de muita opressão. Os judeus, eles odiavam Herodes porque ele era edomita, porque ele era amigo dos romanos, porque a vida dele privada era uma vida escandalosa, porque ele era extremamente cruel, porque ele era explorador, ele colocava sobre o povo impostos pesadíssimos, porque ele construía muitas cidades suntuosas, porque ele fazia muitas obras monumentais para poder levar o nome dele. São dias de silêncio. Naqueles dias faziam 400 anos que não se ouvia o brado, assim diz o Senhor. Desde o profeta Malaquias não havia voz profética. Os dias de Herodes eram dias de silêncio, eram dias de vergonha. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o que nos chama atenção nesse texto, eu não sei se você prestou atenção quando nós lemos, diz que um casal temia ao Senhor em dias de esquecimento, em dias de mentiras, em dias de falsas esperanças. Um casal não estava falando mal de Anás, nem de Caifás, que eram sumos sacerdotes da época, porque eles sabiam que há uma autoridade sobre toda autoridade
autoridade estabelecida a uma autoridade maior. E era nisso que eles colocavam a confiança deles. Eles não estavam em crise espiritual, mas eles estavam temendo ao Senhor. Eles não estavam revoltados com a igreja, eles não estavam revoltados com a liderança, eles não estavam revoltados com o evangelho, eles não estavam colocando frases feitas no Facebook, que é uma coisa tão vergonhosa nos nossos dias. Pessoas ditas filhos de Deus, querendo prevalecer nas suas ideias pessoais, colocando frases, escrevendo textos no Facebook em detrimento ao pensamento de outras pessoas, quando a palavra de Deus diz que o povo de Deus não é um povo turbulento, não é um povo polêmico. O povo de Deus mostra os seus valores, mostra os seus princípios através de uma vida de temor, através de uma vida de piedade, e não se utilizando desse tipo de veículo, muitas vezes para trazer oposição de tantas pessoas contra a sua própria vida, e até impedindo que as pessoas ouçam o evangelho através da sua boca, porque muitas vezes elas arrumam tantas contrariedades por causa desse tipo de atitude. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo 3, que os últimos dias seriam dias terríveis, seriam dias de profunda crise, e por isso nós precisamos, a exemplo deste casal, ter uma vida irrepreensível de fé. A fé move todas as coisas, não são as oposições que nós fazemos às pessoas que movem, mas é a nossa fé que move montanhas. Em dias de crise, eles foram encontrados completamente justos diante de Deus e diante dos homens. Eu quero te falar, dias de escuridão mostra quem brilha. Na escuridão de Babilônia, um Daniel brilhava, um Sadraque, um Mesaque, um Abednego brilhava. Em tempos de destruição, Neemias brilhava, um Esdras brilhava. Em tempos de crise é que você mostra o evangelho, Cristo, a luz que está na tua vida. São em tempos de crise, eles praticavam o amor, eles praticavam a misericórdia, a bondade, a longanimidade, eles serviam a Deus de todo o coração. A religião da época estava uma bagunça, ela era só de fachada, mas eles levavam todos os dízimos e todas as ofertas deles à casa do Senhor. Dava tudo de ponta cabeça, mas eles não saíam do rol de membros, eles não entregavam o que estava na mão deles, e eles não faziam a obra de Deus relaxadamente. Eles não deixavam da mesa da comunhão, eles não deixavam de estar na casa de Deus, eles viviam irrepreensivelmente. Você sabe o que significa a palavra irrepreensível? Significa digno de nenhuma repreensão. Que coisa maravilhosa. Em dias de crise, eles viviam dessa forma. Eles não tinham filhos. Eram dias de esquecimento, eram dias de opróbrio, eram dias de vergonha. Eles haviam clamado por um filho por toda a vida deles. Eles já estavam com 60 anos e eles ainda não haviam sido atendidos. Os sonhos mais acariciados deles estavam enterrados. Todavia, eles não alimentavam invejas no coração, eles não tinham rancores, eles não tinham revoltas no coração deles, eles não questionavam por que é que o ímpio prospera. Em dias de silêncio, aonde não havia visões, aonde não havia sonhos, aonde não havia profecias, aonde não havia revelação, iluminação, eles passavam semanas no templo do Senhor. E nós precisamos resgatar, gente. Eu estava meditando nessa palavra para poder estar ministrando ela, e Deus falava ao meu coração: nós precisamos resgatar uma vida espiritual determinada, que faz de Deus
Deus a nossa fonte. Eles faziam de Deus a fonte da vida deles. Era dias que não tinha sonhos, não tinha visões, não tinha revelação, não tinha iluminação, não tinha voz profética, mas eles continuavam fazendo de Deus a fonte deles, e eles pagavam um preço por aquilo que eles queriam gerar e pelo avivamento que eles queriam trazer. Uma vez eu escutei uma frase que eu nunca esqueci: as palavras e as atitudes de um homem mostram onde estão lançadas as raízes da vida deles, sabe? E nós temos que ter determinação. Em dias de crise, esse casal era determinado, porque eles queriam gerar algo, e porque eles queriam que um avivamento viesse através da vida deles. Às vezes você pode estar olhando para a direita, às vezes você pode estar olhando para a esquerda, e às vezes você pode estar dizendo: meu Deus, tem tanta coisa que precisa acontecer. Que essas coisas aconteçam a partir da tua vida, que essas coisas aconteçam a partir da tua disposição, que essas coisas aconteçam a partir da tua casa, como aconteceu através de um Zacarias, de uma Isabel. Você pode ser o gerador das coisas que você está querendo trazer à luz. Dentro da casa de Zacarias tinha uma mulher velha, considerada velha demais para os sonhos que ele tinha. Mas o que Zacarias faz? Zacarias, ele deixa toda a esterilidade da casa dele e ele vai para o templo. Ele deixa tudo que não gera, ele deixa tudo que não produz, e ele vai para a casa de Deus. Quantas pessoas na casa de Deus com casamento falido dentro de casa, com relacionamento fracassado, um relacionamento de gritarias, de desrespeito, de mentiras, de deslealdade, de desafetos, um relacionamento onde não existe mais a intimidade, e vem para o templo. Quantos não deixam em casa o desemprego, não deixa a desestabilidade financeira e vem para o templo? Quantos não deixam em casa um filho, uma filha, sabe, que não é tudo aquilo que sonhou, que não faz, sabe, que não dá tudo aquilo que poderia dar, uma filha que não gera, um filho que não gera, um filho que não prospera, um filho que não sai do sofá, um filho que não sai de frente da televisão, um filho que não sai da cama, um filho que não sai de dentro de um quarto, que não sai da frente de uma internet, assistindo tudo que não gera vida, mas que gera morte, e que muitas vezes está nas drogas ou está na prostituição. E quantos não deixam algo assim, um filho, uma filha assim, que não gera dentro de casa, e vem para o templo do Senhor? Que bom quando as pessoas deixam as suas impossibilidades em casa e vêm para o templo, porque é no templo que recai a sorte sobre os Zacarias. É na casa de Deus que a sorte recai sobre os Zacarias. Deus, ele não se esquece das alianças antigas. Deus, ele não esquece da promessa que ele tem no teu casamento. Deus, ele não se esquece da promessa que ele tem na tua família. Deus, ele não se esquece da promessa que ele tem na vida dos teus filhos. Deus, ele não se esquece da promessa que ele tem. Ele não é injusto para ficar esquecido das promessas que ele tem na tua vida espiritual, na tua vida ministerial. Deus não se esquece dos que amam. Deus não se esquece dos que buscam. Deus não se esquece daquele da casa que está honrando com o seu nome. Sabe, se às vezes você pode estar aqui, você está falando assim: Lorena, na minha casa só eu busco. Sabe, Deus falou para Ezequiel, lá em Ezequiel 22:30, ele falou: eu busquei um homem que tivesse perante mim, sabe, um homem que se colocasse na brecha, porque se eu encontrar um, eu não destruo uma nação. Sabe, você, essa pessoa da brecha, é com você que Deus vai honrar. Zacarias entrou no templo, ninguém sabia
sabia o que acontecia na casa dele. Ninguém sabia que ele já havia desistido dos sonhos mais acariciados, de muitas das suas orações nesse sentido. Ninguém sabia que ele estava envolvido até o último fio de cabelo, porque ele queria preencher o vazio de uma esterilidade, que ele se ocupava de algumas coisas para preencher a falta de outras coisas. As pessoas que estão no templo, sabe, muitas vezes as pessoas que estão no templo não sabem, mas o Deus do templo sabe todas as coisas. O povo do templo não entra com você no teu escritório, não entra com você dentro da tua casa, não entra com você dentro da tua empresa, mas o Deus do templo entra. O povo do templo não entrou com você naquele consultório, não entrou com você naquele hospital, não sentiu o que você sentiu ao ler ou ficar sabendo daqueles exames. O povo do templo não sabe o que você sentiu ao fazer aquele tratamento, mas o Deus do templo viu. O Deus do templo sabe todas as coisas, porque o Deus do templo tem olhos como chamas de fogo, como está escrito em 2 Crônicas 16:9, que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, para cima e para baixo, buscando aqueles cujo coração é inteiramente dele, para se mostrar forte para com essas pessoas. Ninguém sabia o que se passava na casa de Zacarias. Talvez você está aqui nesta manhã e você fala: ninguém sabe o que eu passo dentro daquela casa, ninguém sabe as palavras que eu ouço, os xingamentos que eu ouço, a humilhação que eu ouço, a violência verbal, a violência física. Ninguém sabia o que se passava na casa de Zacarias, mas o Criador do céu e da terra sabia o que se passava. Zacarias, ele pertence ao turno de Abias. O turno de Abias era o 8º turno dos 24 turnos instituídos pelo rei Davi, que dividiu o trabalho dos sacerdotes em 24 turnos. No tempo que Zacarias viveu, era mais de 20.000 sacerdotes, dividido em 24 famílias, que dava em torno de 900 sacerdotes por família. Então foram tirar sorte. Talvez Zacarias tivesse uma única oportunidade em toda a sua vida de queimar incenso no altar do Senhor, e a sorte foi tirada. E hoje Deus está tirando o teu nome. Hoje o teu cativeiro está sendo virado. Se você pode se ligar com Deus, se você pode esperar um milagre de Deus, se você pode crer no poder do Espírito Santo, hoje o teu nome está sendo tirado. Hoje o teu cativeiro está sendo virado, e você que estava no final da fila, passa para frente e recebe a tua bênção, porque o Espírito de Deus está aqui, porque Jesus Cristo está aqui para mover essa causa que você veio no templo do Senhor, para ter essa causa movida na tua vida. Ainda bem que você não dá ouvido para pessoas que falam, porque você busca tanto a Deus, porque você está em todos os trabalhos da igreja, porque parece que você mora dentro da casa de Deus, porque enquanto você mora na casa de Deus, Deus está fazendo milagres na tua vida, Deus está fazendo milagres na tua história, Deus está fazendo milagres na tua família. E hoje é dia de Deus gritar a tua senha, hoje é dia daquilo que você está esperando vir para a tua mão. Sabe quantas pessoas esperando para ser atendida por um especialista, quantas pessoas ficam afligidas, mas Lorena, tem a fila do SUS, Lorena, aquele médico que eu preciso ser atendida, aquele médico é muito requisitado, vai demorar meses. Mas quando Deus chama teu nome, você é curado e liberto instantaneamente. E na casa de Deus, o poder que liberta desce sobre a tua vida, desce sobre a vida daqueles que você ama e que você está clamando por eles. É no templo do Senhor. Entre no templo do Senhor. Para de correr atrás de homens, não, senão você vai ficar decepcionado. Aquele que se humilha diante de Deus não vai precisar se dobrar diante dos homens. Se humilhe na presença de Deus, chore na presença de Deus. Se todos corressem para a casa do Senhor, se todos permanecessem na casa de Deus, se fossem obedientes à palavra
Como o texto que nós lemos diz que Isabel e Zacarias eram obedientes aos mandamentos do Senhor, meu Deus, não haveriam divórcios, meu Deus, as enfermidades seriam tão menos, as brigas familiares que terminam numa delegacia, ou que terminam num necrotério, não existiriam se as pessoas permanecessem na casa do Senhor. Sabe, não fique preso à esterilidade, corra para casa de Deus. Zacarias deixou a esterilidade em casa e ele servia ao Senhor. O nome de Zacarias sai, então ele entra no templo e vai queimar o incenso, o altar de incenso. Ele ficava diante da porta dos santos dos santos e ficava diante do santíssimo lugar, mas os que estavam no santo dos santos também poderiam contemplar que ele estava lá dentro. Ele caminha na direção do altar de incenso, trazendo na mão um incensário feito de um material único que não poderia ser, copiado, porque oração é única, porque oração não é reza, porque oração não é mantra para você ficar repetindo, porque Deus não gosta de vãs repetições. Oração é tua intimidade com o Pai, oração é o teu relacionamento de amizade com Jesus, é aquilo que você conversa com Ele, dos mínimos detalhes da tua vida. Ele entrava com um incensário, de um material único que não podia ser copiado, que é a sua história com Deus, e ainda quando Zacarias se aproxima do lado direito do altar, o anjo Gabriel vem trazendo boas novas, que fariam um reboliço tão grande na vida de Zacarias, ia tirar ele de todo o marasmo. Zacarias tinha orações não respondidas, e Gabriel traz a revelação de um filho que viria no poder e na unção do Espírito Santo, no poder e na unção de Elias. Malaquias, o último profeta, 400 anos antes, havia falado que esse filho estava na agenda de Deus, que esse filho estava nos propósitos de Deus. O filho de Isabel e Zacarias. As coisas de Deus têm o tempo para acontecer, mas com o coração que você entra no templo, pode remir todas as coisas, porque um coração quebrantado e contrito não despreza, ó Deus. A vitória está te esperando no templo, o céu está abarrotado de bênçãos, tem tantas coisas armazenadas para você, só esperando a tua atitude de fé, só esperando a tua atitude de fé. Quando você exerce fé, quando você crê em Deus de todo o teu coração, um milagre acontece na tua vida. Provoque um milagre junto ao altar de incenso. Ore um pouco mais. Às vezes o teu coração está tão cheio de ansiedade. Às vezes Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar que você está colocando tua expectativa. Você está colocando tua expectativa no gerente de banco. Você está colocando tua expectativa num negócio. Você está colocando tua expectativa em algo que você trabalhou. Você está colocando sua expectativa num médico. E Deus está falando para você nesta manhã que Ele está mudando essa chave dentro de você. Ele está dizendo para você nessa manhã que Ele está ligando a tua expectativa em Deus. E Ele te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: ore um pouco mais, clame um pouco mais, interceda um pouco mais, queime incenso no altar de Deus, que são a oração dos santos. Deus está te falando para você clamar diante dEle. Se o Espírito Santo te convida para um jejum, para as orações da madrugada, do meio-dia, para as orações da tarde, para as orações da noite, faça como Davi fazia. Davi dizia: uma coisa me ocorre, buscai ao Senhor. Sim, Senhor, eu buscarei a tua face. Os salmos dizem que Davi orava até 7 vezes por dia. Tira a tua expectativa do lugar errado que você está colocando. Às vezes você está falando: por que não aconteceu? Por que não acontece? Porque está na fonte errada. A fonte não tem sido Deus, a tua expectativa não tem sido o poder de Deus, não está ligado verdadeiramente no céu. Você não está buscando no
no trono de graça. Você está buscando na tua mão e naquilo que você pode fazer. Não diga não ao convite do Espírito Santo de Deus. Junto ao altar de Deus tem respostas para a tua vida. Agora Zacarias olha para a vitória tão sonhada, e o temor de Deus tomou conta do coração dele. É o anjo do Senhor, é Jesus Cristo vindo ao encontro dele. Você se lembra quando Jesus veio ao encontro dos discípulos na madrugada, na tempestade, e os discípulos falaram era um fantasma? Vocês se lembram quando Jesus prefigurado veio ao encontro de Josué, e Josué falou: tu és dos nossos ou tu és dos nossos inimigos? E ele falou: eu sou capitão dos exércitos do Senhor. Descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Todo lugar que você está clamando a Deus é embaixada do céu. Todo lugar onde você está clamando a Deus é terra santa. Sabe, descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. E tantas pessoas fazem tanto tempo que não se assentam na mesa do Pai, que se assombra quando o Pai fala com ele. Tanto tempo não dobra o joelho, que se assusta quando Deus se manifesta. E o anjo falou para ele: você não precisa temer, eu te trago boas novas de vida e de paz. É boas novas sendo gerada para você, é boas novas sendo gerada através de você. Sabe, não precisa se assustar. É Emanuel, é Jesus vindo ao teu encontro, é Jeová Roi vendo a tua angústia, é Jeová Sabaote lutando as tuas guerras, é Jeová Nissi levantando uma bandeira pela tua causa, é Jeová Rafá curando a tua vida, curando a tua casa, curando as tuas emoções, é Jeová Shalom trazendo paz no teu filho, na tua filha, na tua casa, nos teus relacionamentos com familiares, é Jeová Jiré multiplicando as tuas moedas, abrindo as portas, trazendo tesouros escondidos das nações para você, é Jeová Tsekenu julgando a tua causa, fazendo sobressair a tua justiça, Elohim te tornando forte, El Shaddai abrindo o mar, parando o sol, parando a lua, para dar vitória na tua batalha, é chamar o Deus que presente está na tua vida, e aonde você pisa, você é reconhecido como homem de Deus, mulher de Deus, porque a presença dele é notada através da tua vida. É Adonai, Abba, Pai, que está dizendo uma mensagem para você: não temas, não temas, não temas, porque o que eu tenho para a tua vida e para a tua casa são boas novas de paz. São boas novas de paz, aquilo que eu tenho para você. Tua oração foi ouvida, mas Pai, eu não estou mais nem orando por mim, eu estou orando pela nação, eu estou orando para que o cetro do Edomita volte para a casa de Davi, eu estou orando por Ramachia, o Messias, para que ele venha. Que glória, Senhor, o Senhor está ouvindo minha oração. Então quer dizer que o Messias virá. Ele falou: o Messias virá, mas a tua mulher vai gerar, vai dar à luz a um filho, e o nome será João, Joanã, gracioso. Mas eu não estou mais nem lembrando disso, Pai. O Senhor sabe que eu já enterrei meus sonhos pessoais, o Senhor sabe que eu já engavetei tudo aquilo que dizia respeito a mim mesmo, meu Pai. Mas Deus falou uma coisa para Zacarias, que está lá em Malaquias 3:16, e fala para você nessa manhã: há um memorial diante de Deus para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Serão para mim particular tesouro no dia que preparei. Poupa-los-ei como um pai poupa o filho que ama. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve ao Senhor. Se você serve a Deus, você vai ver a diferença de Deus na tua vida. Se você serve a Deus, você vai ver a diferença. Estou te entregando a bênção agora, Zacarias. Agora que você não se preocupa mais com vaidades, agora que você não se preocupa mais com causas pessoais, agora que você se preocupa com o meu povo e com a minha nação, agora que você não quer mais a bênção para esfregar na cara de ninguém, nem para se autoafirmar através dela, nem para dizer eu tenho e você não tem, agora que você se preocupa com a minha causa, com a minha casa, eu liberto a tua casa da esterilidade. Não foi isso
isso que eu fiz com Jó, quando Jó orava pelos seus amigos molestos, quando ele orava pelos seus amigos da onça, que só acusava, que só julgava, que só apontava. Eu não dei porção dobrada para a vida dele, mais 140 anos para ele viver todo o bem do Senhor. Eu sou Deus que vira cativeiro. Oração antiga, resposta demorada é porção dobrada. Você está com resposta demorada? Deus tem porção dobrada para a tua vida. O Senhor, porque demorou tanto para você saber que o Senhor, que o Deus das bênçãos é mais importante que as bênçãos de Deus, e para você saber que o impossível dos homens é o possível de Deus. Zacarias, eu estou te entregando um filho. Só que você precisa entender que filho gerado no altar pertence ao altar. João será prazer, alegria e regozijo. Filho gerado no altar é honra. Ele trará alegria a todos os filhos de Israel. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ele vai preparar o caminho diante do Senhor. Ele é fogo como fogo do ourives. Ele é como potassa dos lavandeiros. Ele vai purificar, ele vai refinar os filhos de Levi. Os filhos de Levi vão trazer justas ofertas diante do Senhor, e ele vai se opor a toda injustiça cometida. Zacarias desconfia da mensagem do anjo. Mas como isso? Eu sou velho demais, minha mulher é velha demais. Zacarias, eu sou Gabriel, eu assisto todas as decisões diante do trono de Deus. Eu vejo a Assembleia de Deus, eu vejo o Conselho de Deus, eu vejo o que é estabelecido, eu vejo o que é determinado. Eu não brinco quando eu falo, eu sei do que estou falando, eu sei daquilo que eu estou dizendo. Eu sou Gabriel, enviado de Deus, valente de Deus, e eu vim para te anunciar boas novas. Lá em Nazaré, uma menina de 16 anos, anunciar boas novas, aquela que disse que eu sou serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade, e anunciar boas novas para você também aqui no templo em Jerusalém. Porque duvidaste, você vai ficar mudo, para você não colocar obstáculo, para você não colocar dúvida, para você não colocar questionamentos, para você não colocar racionalizações na palavra de Deus, que a seu tempo se cumprirá. Muitos de nós, se ficássemos mudos e não colocássemos e não multiplicássemos tantas palavras levianas, viveríamos os nossos milagres muito mais rápido. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, ele volta para casa. Sabe, Isabel, sua mulher, concebeu. Vida de homem de Deus é assim, é do trabalho para casa. Sabe, e ela concebeu. Assim me fez o Senhor, lembrando de mim. O Senhor atentou para eles. O Senhor contemplou a vida deles, para libertá-los de toda vergonha. Sabe, você tem se sentido nesta manhã humilhado? Você está aqui nessa manhã, você fala: Lorena, tem uma situação que tem me esvaziado. Lorena, tem uma situação que está me humilhando, Lorena. Tem uma área da minha vida que está me humilhando, Lorena. Tem uma questão que eu já tenho pedido para o Senhor, mas tem sido um verdadeiro espinho na minha carne. Você está aqui nessa manhã. Você tem se sentido humilhado por alguma situação? Você está se sentindo envergonhado? Lorena, eu tenho uma filha, eu tenho um filho que me envergonha de um tanto, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa que me envergonha, eu tenho uma situação financeira que você não sabe a vergonha, Lorena, que eu estou passando. Sabe, você está vivendo dias de esquecimento? Você está aqui nessa manhã e você está falando: tem sonhos engavetados, tem sonhos enterrados, tem tantas coisas que parece que eu já nem tenho mais expectativas que elas vão acontecer na minha vida. Você está vivendo dias de esquecimento, sabe? Só que nessa manhã, Deus está lembrando de você para te fazer o bem. Nesta manhã, a sorte está recaindo sobre a sua vida. Nesta manhã, o teu nome está sendo chamado nessa causa que você está pedindo. Mas, Lorena, eu já orei tanto, ele tinha orado tanto, mas naquele dia a sorte recaiu sobre ele. A sorte está recaindo sobre a tua vida. A tua senha está sendo chamada nessa manhã. Que senha que você quer que seja chamada? Qual é a área que você quer que seja levantada? O que é que você quer que seja tocado nessa manhã? Diga para Deus, você sabe, diga para Deus nessa manhã, onde você quer que Deus toque, aonde você quer que o céu desça, aonde você quer que haja um trabalhar de anjos,
negócios, aonde você quer que uma palavra seja enviada. Fale para Deus, você sabe nessa manhã. Fale com Deus nessa manhã. Você está no templo, você está na casa do Senhor, você deixou a esterilidade em casa, você veio buscar e você vai levar. Então diga para Deus o que você quer. E sabe o que ela terminou dizendo? Ela terminou dizendo, Lucas 1:25, assim me fez o Senhor, Ele me contemplou, e Ele anulou o meu opróbrio perante os olhos dos homens. Deus está anulando o teu opróbrio perante os olhos dos homens. Deus está riscando a vergonha. Deus está tirando a vergonha. E aquilo que eu crio vai trazer alegria. Aquilo que eu crio vai trazer regozijo. Aquilo que eu crio vai trazer novas esperanças. Aquilo que eu crio vai trazer avivamento.